que já podemos começar, né, Camila? Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, tudo bem? Meu nome é André, estou com a Camila aqui, que logo vai se apresentar também para todos vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está conectado com a gente aqui para falar de um assunto tão relevante, né, que é o planejamento orçamentário para o ano que vem. A gente preparou uma apresentação para conversar com vocês, enfim, falar um pouco sobre o que a gente precisa considerar, como é que isso vai impactar né, nos custos e nas projeções, tanto para quem está no mercado cativo como para quem está no mercado livre, e algumas dicas práticas e algumas maneiras que vocês vão poder analisar internamente a operação das suas empresas para poder fazer, então, a projeção e o planejamento orçamentário. Quer se apresentar, Camila, para todo mundo aí? Claro, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês. Espero que vocês aproveitem aí esse tempinho que a gente vai passar juntos. Bom, eu sou a Camila. Atualmente eu estou aqui em Ribeirão Preto, em uma das filiais da Comerc, e eu coordeno o time que faz o relacionamento aí com os clientes aqui no interior. Legal. Meu nome é André, como eu havia comentado com vocês. Trabalho no escritório de Florianópolis, estou na Comerc desde 2019 e faço parte da equipe de negócios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Camila, só me ajuda aí, só comentando quando estiverem vendo já a tela da apresentação. Estamos vendo, André. Então, tá bom. A gente, né, é um momento, um timing bacana para a gente estar falando sobre o assunto, porque a gente sabe, né, pelo contato com os clientes, que o planejamento orçamentário está entrando em pauta das empresas, né, e todo mundo está se organizando para falar sobre esse assunto. Então, a ideia, né, e a importância de estar realizando esse planejamento orçamentário vai muito para ter um norte dentro da empresa, né? Então, entender onde principalmente a gente está atualmente e onde a gente quer chegar. Antes de mais nada, o planejamento, qualquer que seja ele, né, ele vai definir isso. E até a figura, ela representa um pouco isso, né, que a gente está projetando aqui para vocês, de que uma coisa é planejar e outra coisa é realizar. A gente sabe que a realidade de uma empresa, né, dentro das diversas variáveis que existem na operação dela, né, existe uma variação natural dos acontecimentos. Então, é importante ter algum tipo de planejamento, e o planejamento orçamentário vai ajudar também a quantificar, né, quantificar no sentido de eu quero um crescimento de X%, eu vou ter que ter um planejamento de vendas para executar esse crescimento, e eu vou ter que analisar frente a esse planejamento de vendas se eu vou ter matérias-primas, se eu vou ter capacidade produtiva, mão de obra, e claro, né, qual vai ser o custo que eu vou ter com essa operação. Dentro desse custo, a gente sabe que a energia elétrica tem um papel relevante, né, nessa representatividade dentro dos custos de uma empresa, né? Então, é justamente pensando em elaborar alguns cenários e pensando em como mensurar esses custos com energia elétrica também dentro da operação, que a gente consegue, dentro do planejamento orçamentário, definir como é que vai ser cada um desses custos e o comportamento deles. Tá? Queres comentar um pouco dessas premissas, Camila? Claro, André. Então, pessoal, a gente sabe que aqui a gente pode ter perfis de consumidores diferentes, então, que estão nos assistindo, consumidores que ainda estão no mercado cativo, consumidores livres ou até geradores de energia que também podem fazer a previsão aí do seu custo para o ano de 2022. E a gente quis trazer aqui para vocês como se fosse um checklist. Quais são as premissas que vocês precisam usar, né, que são básicas para partir para esse orçamento de 2022. Eu queria dar uma dica aqui, inicial, para vocês, que vocês peguem, se possível, uma fatura da distribuidora. Se tiver fácil aí, se vocês estiverem no computador e conseguir pegar essa fatura. Por quê? Pode ser básico para algumas pessoas que já estão aqui, que já estão acostumados a preverem esse orçamento para 2022, mas pode ser que tenha alguém que ainda está iniciando nesse assunto, não conhece muito de energia, e muitas informações que a gente vai passar aqui para vocês, vocês podem ir olhando para ir assimilando as informações com base na fatura da distribuidora. Então, acho que vai ser bem bacana se vocês conseguirem ter acesso a essa fatura da distribuidora, tá? Então, quais são aqui as principais informações que a gente precisa olhar? Primeiramente, a primeira dica que a gente dá para vocês é, essas informações precisam ser as mais atuais possíveis, tá? Tentem não olhar para um histórico tão passado para poder buscar essas informações. Então, tenta olhar pelo menos a última fatura da distribuidora para poder olhar qual é a demanda contratada atual de vocês. Quando a gente for olhar para consumo, né, qual é a previsão de consumo para 2022? Essa informação precisa muito estar conectada
com a parte de manutenção da indústria ou com a área que faz a projeção de faturamento para o próximo ano, para que vocês consigam ter a previsão de consumo o mais próximo do realizável possível. E quando não for possível prever esse consumo, né, não consigo de forma nenhuma ter essa previsão de consumo para o próximo ano, tentar olhar para um histórico, mas para um histórico mais próximo da realidade de vocês. A gente sabe que quando a gente olha para o passado, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, a gente teve em 2020 a pandemia, então esse histórico de consumo pode ser algo que não faça parte da realidade de vocês, porque esse consumo ele vai ser retomado agora, está sendo retomado agora a partir de 21, segundo semestre, o primeiro semestre ainda pode ter algum resquício de pandemia, então é extremamente necessário que quando vocês olharem para um histórico passado, que ele seja muito próximo do realizável para essa nova realidade de 2022, onde a gente já consegue enxergar essa retomada de consumo para o futuro, tá? Tarifas da distribuidora. É essencial que vocês conheçam o perfil de consumo da unidade consumidora. Se a gente olhar, por exemplo, um mesmo grupo econômico que tenha 5 unidades consumidoras, uma pode ter um perfil completamente diferente da outra, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da classificação tarifária da distribuidora. E por isso que eu falei para vocês pegarem aí a fatura da distribuidora para conseguirem dar uma olhada. A classificação tarifária é uma classificação onde a distribuidora vai enxergar como fazer o faturamento da tarifa de vocês lá dentro da fatura da distribuidora. Dentro de um mesmo grupo econômico, eu posso ter uma unidade que é um A4 verde, que é um A4 azul, e a forma com que essa tarifa é aplicada é completamente diferente de uma para outra. Então, vocês precisam, de fato, conhecer a unidade consumidora de vocês e entender como essa fatura, como essa tarifa é aplicada em cada uma dessas unidades consumidoras. Conhecer a tributação e a forma com que a tributação também é aplicada dentro da sua unidade consumidora é essencial. Eu tenho tributação de PIS, COFINS, ICMS, eu faço crédito desses impostos, eu não faço crédito desses impostos, eu preciso também conhecer essa informação para também conseguir colocar isso dentro do orçamento para o ano de 2022. E para quem já está no Mercado Livre, também é essencial buscar quais serão os contratos vigentes para o ano de 2022. Esse contrato, ele pode mudar de um ano para o outro, então eu posso ter um aumento de preço de um ano para o outro, eu posso ter uma redução considerável de preço de um ano para o outro, eu tenho que olhar data base, preço base, fazer os reajustes desse contrato, então também busque essa informação mais atualizada possível, né? Obrigatoriamente, inclusive, para esse requisito aqui, é necessário que a gente conheça qual vai ser o contrato de 2022 que vai estar vigente para conseguir prever nesse orçamento. Pode passar, André, por favor. Eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês, para a gente conseguir separar o mercado cativo do mercado livre. A gente sabe que tem consumidores que, por exemplo, ao longo de 2021, pode ter mudado de um mercado para o outro esse ano, né? Alguns já estão no mercado livre há algum tempo, mas é um pouquinho para a gente poder entender como é a composição de custos para cada um desses mercados. Então, quem está no mercado cativo, ele recebe lá uma única fatura da distribuidora, onde vão estar todos os custos. Então, tem o demanda contratada, tem o TUJ de encargos, tem o tarifa de energia e tem os impostos lá dentro dessa composição de custos. Então, eu olho esse único documento para conseguir prever esse orçamento, fazer esse orçamento para o ano de 2022. Então, é um único meio de informação onde eu consigo ali me auxiliar para poder fazer esse orçamento para 2022. Quando a gente olha para o Mercado Livre, esse custo ele é aberto em algumas obrigações. Então, são algumas fontes de informações diferentes que a gente vai ter que olhar e buscar como é feita a cobrança dentro do Mercado Livre. Então, a gente continua tendo a fatura da distribuidora, onde vão vir esses custos de demanda contratada, TUJ de encargos, em alguns casos, impostos. Então, é extremamente necessário eu continuar considerando a fatura da distribuidora, mesmo estando no Mercado Livre. Eu vou passar a ter um outro documento, que vai ser uma nota fiscal, onde vão vir cobrado os contratos de energia. Então, eu posso ter uma nota fiscal de longo prazo, que a gente chama, ou seja, do meu fornecedor de energia, onde eu fiz um contrato maior. Eu posso ter nesse meio contratos de curto prazo, então eu considero ou não essa informação. É extremamente necessário conhecer o que está acontecendo com a sua unidade de consumo, o que aconteceu ao longo do tempo. E eu também vou ter as obrigações financeiras perante a Câmara de Comercialização, que é a CCE. Então, existem algumas obrigações financeiras que são pagas para a CCE mensalmente e que é extremamente necessário eu conhecer quais são essas obrigações,
como elas são cobradas, para vocês também conseguirem prever da melhor forma possível essa cobrança dentro do orçamento para o ano de 2022. Legal. Eu vou falar um pouco mais sobre os pagamentos referentes ao mercado cativo. Camila já pontuou, né, que para quem está no mercado cativo ainda, todas as cobranças referentes aos custos com energia elétrica são feitas para a distribuidora, tanto os custos de distribuição quanto a compra, né, a tarifa de energia cobrada pela distribuidora. Essas tarifas são homologadas pela ANEEL, né, e são reajustadas anualmente. Dividindo essas tarifas em custos fixos e custos variáveis, a gente tem a tarifa de demanda, né, em quilowatt, ela é um custo fixo, né, que você deve ter uma demanda contratada. Para quem está no grupo A, evidentemente, deve ter uma demanda contratada junto à distribuidora, e esse é um custo fixo. Já os custos variáveis são relacionados à tarifa do sistema de distribuição, né, e à tarifa de energia em si. Uma peculiaridade, que é um ponto de atenção, já que a gente queria passar para as empresas que estão no mercado cativo, é em relação às bandeiras tarifárias. A gente sabe, e no próximo slide a gente vai apresentar até um histórico de acionamento dessas bandeiras tarifárias, que elas são uma realidade, né? Existe um acionamento constante dessas bandeiras e que, de alguma forma, é importante para a empresa mensurar o impacto que isso vai ter dentro dos seus custos com energia, né? As bandeiras tarifárias influenciam diretamente na tarifa de energia, então isso é um ponto até que quem está no Mercado Livre está protegido dessa cobrança por não ser cobrado da tarifa de energia da distribuidora, e isso é importante de alguma forma também entender, né, nesses custos variáveis, como que vai ser a influência da bandeira tarifária. Tá? O segundo ponto, que é importante ser comentado, é que pelo fato, né, de ele fazer esse pagamento único junto à distribuidora, esse cliente, esse consumidor, ele vai ter um impacto direto do reajuste anual da distribuidora. Então, como a Camila deu exemplo, né, de uma empresa que tem diversas unidades conectadas em diferentes distribuidoras, dentro do seu planejamento orçamentário, vai ocorrer um incremento nesse pagamento no momento do reajuste em diferentes datas, né? Se essas empresas forem conectadas a diferentes distribuidoras. Então, é importante saber quando vai ocorrer esse reajuste das distribuidoras que as empresas estão conectadas e, a partir daí, né, de alguma forma, estimar esse reajuste também. Existe um histórico, né? A ANEEL ela tem essas tarifas publicadas ano a ano e é possível de ser pesquisado e ter uma ideia de como que foi esse passado e também tentar mensurar isso para o futuro, porque nesse mês de reajuste, a gente sabe que vai ter um incremento no custo com energia elétrica para as empresas do mercado cativo. Tá? Comentando um pouco mais sobre a questão das bandeiras tarifárias, a gente traz aqui um histórico desde janeiro de 2016 de cada uma dessas bandeiras, né, e de quantas vezes elas foram acionadas, né, inclusive em termos percentuais, para a gente ter uma ideia, e o valor que é adicionado na tarifa de energia. Tá? É importante comentar que a gente está considerando já o decreto do ano passado, né, que na época de pandemia e de paralisações mais severas, a gente estava somente tendo o acionamento da bandeira tarifária verde, né, a gente já considerou isso, e a bandeira mais recente, né, de escassez hídrica, ela é vigente até abril de 2022. Então, primeiro ponto, para quem está no mercado cativo ainda, é importante de já ter anotado e ter planejado, né, de que essa bandeira tenha sua vigência até essa data. Falando um pouco mais dos acionamentos em si, a gente vê que a maioria dos meses ocorreu algum acionamento de bandeira, né, seja ela amarela, vermelha 1, vermelha 2 e a bandeira atual de escassez hídrica, né? E esses valores adicionais partem de R$ 18,74 por megawatt-hora, chegando ao valor atual de R$ 142. Então, é um impacto que pode, sim, influenciar diretamente o consumo da empresa, né? E é importante, de alguma forma, estar preparado e mensurar isso no seu planejamento orçamentário, para evitar algum susto quando ocorrer o acionamento de bandeira e não ter essa previsão já planejada, certo? Exatamente. Então, quais são os impactos aqui para os clientes que estão no Mercado Livre, né? Como vai funcionar a previsão de orçamento para o ano que vem e quais são os principais itens que eles precisam considerar, as movimentações financeiras que podem acontecer para cada um desses itens. Quando a gente olha, então, para a composição de custos dentro da distribuidora, a gente tem lá os custos fixos, que é a demanda contratada, e os custos variáveis, que estão relacionados ao consumo, onde a gente chama de TUJ encargos. O custo fixo, que é a demanda contratada,
a gente precisa buscar, como eu falei lá no início, essa informação mais atualizada, porque eu posso ter alguma forma, alguma movimentação ao longo do ano de 2021, por exemplo, que eu tenho tempo hábil para poder corrigir para o ano de 2022. Então, por exemplo, eu estou com uma ultrapassagem de demanda, e aí, quando a gente tem uma ultrapassagem de demanda, a gente paga 3 vezes a tarifa. Então, é extremamente necessário que a gente olhe para ver se está acontecendo esse movimento e que a gente já faça essa correção dentro da distribuidora e aumente essa demanda contratada para eu já conseguir prever também isso dentro do meu orçamento. Ou ao contrário, eu estou com uma demanda muito ociosa, porque eu achei que a gente ia instalar várias máquinas, que a gente ia ter um pico de demanda contratada, mas as máquinas são insuficientes, eu não consegui, não vou precisar usar toda aquela demanda, então eu preciso fazer um ajuste e reduzir um pouco essa demanda contratada. Também é ideal fazer esse movimento para que esse orçamento também reflita isso lá no ano de 2022. E os custos variáveis, que são a TUJ de encargos, por exemplo, também vai estar atrelada direto à previsão de consumo de vocês, e é inicial, ideal que a gente olhe essa previsão de consumo o mais redondo possível para a gente conseguir prever esse custo. O que é importante aqui, que a gente trouxe um destaque? O consumidor especial, ele contrata uma energia que pode ser de 50% a 100% de desconto, né? É uma energia de fonte renovável que vai te trazer esse benefício de desconto de 50% a 100%. E esse impacto dentro da tarifa de energia, ele pode ser reduzido, uma vez que esse impacto desse desconto de 50% a 100%, ele pode trazer um benefício para esse consumidor, porque essa tarifa ela vai receber esse benefício de 50% a 100%, onde esse custo, então, ele pode ser reduzido. Então, esse impacto ele pode ser menor no ano de 2022. Então, também é legal a gente prever esse desconto dentro do orçamento. E, para isso, é necessário que vocês conheçam qual é o contrato de energia de vocês, com quem vocês estão contratados, qual é esse benefício, se existe esse benefício, para também poder conseguir prever esse custo para o ano que vem. Energia. Quando a gente olha os contratos de energia, é extremamente necessário conhecer esses contratos, com quem esses contratos foram firmados, olhar o montante de energia, o quanto eu estou contratado, qual é o volume que eu estou contratado, qual é o prazo desse contrato, se o meu contrato atual terminou em 2021 e inicia um novo contrato em 2022, ou se é o mesmo contrato, mas mesmo sendo o mesmo fornecedor de energia, eu posso ter uma mudança no preço base. Então, esse preço vai mudar de um ano para o outro. Eu não posso usar o mesmo preço de energia que eu usei em 21 para o ano de 22. É extremamente necessário que a gente olhe para esse preço, porque, no mínimo, ele pelo menos vai ter ali uma correção de inflação, ou IPCA ou IGPM. E já puxando o gancho para essa questão da inflação, né? Hoje, a gente sabe que tem muitos contratos de energia que foram firmados lá no ano passado e que eles podem ter como índice de correção o IGPM. E aí, se for o índice de correção o IGPM, a gente sabe que o acumulado dos últimos 12 meses não foi um acumulado bom, né? A gente sabe que ele realmente pesou na conta de muitos consumidores, né? De todo mundo. Então, se for um acumulado de IGPM, é extremamente necessário que a gente já preveja isso também dentro do orçamento para 2022. Apesar que o IPCA também não está ajudando muita gente, então o acumulado aí dos últimos 12 meses também já está alto, está perto dos 10%, então é extremamente necessário a gente também fazer essa correção dos contratos de energia usando esses indexadores. Também é extremamente necessário a gente conhecer a composição de custos lá dentro da CCE para conseguir enxergar quais são esses impactos para 2022. A gente sabe que o que aconteceu no ano de 2021 não vai ser o mesmo que vai acontecer para o ano de 2022, mas os principais custos ali dentro dessa composição financeira que acontece dentro da CCE é extremamente necessário que a gente consiga ter uma ideia, conhecer como foi, como aconteceu, pelo menos historicamente, para vocês conseguirem prever esse orçamento dentro de 2022 e conseguirem projetar esses custos para o próximo ano. Eu queria abrir um parêntese aqui para quando a gente estiver olhando para um perfil de um consumidor, de um gerador de energia. Quando a gente olha para um gerador de energia, por exemplo, para uma usina, os principais custos que a gente está olhando aqui também afetam esse gerador de energia. Então, se o consumo dele está dentro do Mercado Livre, esse custo com a distribuidora, demanda contratada, TUJ de encargos e CCE, principalmente, esses geradores também são afetados. Então, também vocês podem olhar para essas premissas para conseguir prever esse custo para o ano de 2022. Legal. Agora que a gente já explorou, né, os custos envolvidos
dentro do mercado cativo e do mercado livre, referentes ao consumo de energia, o momento agora é para falar um pouquinho mais de como mensurar, né, o impacto das variações na operação de uma empresa frente ao seu consumo de energia, né, a sua demanda contratada e o seu consumo. Ilustrando, a gente tentou ilustrar com esse gráfico aqui um pouco de como encontrar essa correlação entre a variação natural que existe dentro de uma produção e dentro de uma operação de uma empresa, né, frente a esse consumo em megawatt-hora. Então, o primeiro passo que a gente enxerga é olhar para o passado, né? A gente sabe que não necessariamente o passado vai refletir as projeções futuras, mas pelo menos ele vai dar uma ideia de como que a minha operação dentro da minha empresa, aqui a gente dá um exemplo até em termos de produção, mas pode ser aplicado a shopping centers, por exemplo, né, que consomem bastante energia, como essa operação se reflete no meu consumo de energia, certo? O primeiro passo, então, para encontrar essa correlação é justamente olhar o passado, né? Se eu estou produzindo X, como que isso tem influenciado, né? E como que a variação dessa produção tem influenciado também a variação do meu consumo de energia. Para projetar isso para o ano que vem, é importante de pensar se vai haver alguma alteração que pode alterar esse montante consumido, ou seja, o acionamento de novos turnos, a instalação de novas máquinas, né, que podem alterar tanto a demanda contratada, né, quanto o consumo em megawatt-hora. E aí é importante disso ser adequado desde já e evitar a multa, inclusive, que a Camila comentou, que acaba podendo ocorrer, né? Ela pode ocorrer uma multa por ultrapassagem de demanda, ou, né, a questão do consumo de energia ser muito acima daquilo que havia sido planejado. Então é importante ter isso em mente para poder projetar para o ano que vem. E alguns fatores podem, inclusive, afetar a correlação entre a produção, entre a operação da empresa e o montante de energia consumido. Um principal exemplo seria uma variação em termos das linhas de produção, a maneira com que a empresa está operando naturalmente, mas também envolve, por exemplo, projetos de eficiência energética. Se eu produzo uma quantidade X e eu consigo ser mais eficiente no meu processo produzindo essa mesma quantidade, consumindo menos energia, é importante de eu mensurar isso de alguma forma e tentar estimar isso para o futuro, porque a gente sabe que o passado ele não vai refletir, visto que a gente vai ter máquinas mais atualizadas, máquinas mais eficientes para estar operando, né? E, por fim, um assunto que é bastante comentado, né, sobre a questão e o interesse que as empresas têm em relação a gerar a sua própria energia. Isso também vai ter um impacto dentro do perfil de consumo dessa empresa, e é importante que, caso seja do interesse da empresa, né, ter esse tipo de geração, gerar sua própria energia, que ele consiga, de alguma forma, mensurar isso dentro do seu planejamento futuro de consumo de energia. Então, a gente reforça, né, que olhar o histórico é muito bom, e algumas empresas até têm dificuldades de projetar para o futuro esse consumo de energia, então esse seria a base para as projeções e para o planejamento do ano que vem, mas também pensar em fatores que possam fazer com que esse histórico, né, não se repita, ou se repita de alguma forma diferente, seja aumentando na mesma proporção ou alterando essa correlação, né, entre como está a operação atual da empresa e como que ela vai ficar nos próximos anos. Está no mudo, Camila. Desculpa. Um dos principais componentes aí de um consumidor que está dentro do mercado livre de energia é o contrato de energia. Então, como ele está no mercado livre e compra essa energia de fonte incentivada, né, se ele for um consumidor especial, essa composição da energia pode ser um dos maiores custos dele dentro da conta toda, dentro da composição toda de energia, né? Então, quando a gente olha para os custos totais com energia elétrica, o contrato de energia vai ser o principal componente dele de custo ali dentro dessa composição total. Então, é extremamente necessário, como a gente vem frisando, conhecer esse contrato, entender se esse contrato vai conseguir atender 100% do seu consumo esperado por ano de 2022. A gente sabe que tem algumas ferramentas contratuais que podem te ajudar com isso, como a flexibilidade, por exemplo, que pode te proteger ali dentro dessa variação de consumo ao longo dos meses, mas se vocês estiverem prevendo um crescimento de consumo considerável para o ano de 2022, você pode ter uma exposição contratual, ou seja, uma necessidade de compra de energia adicional que o contrato não vai atender 100% desse consumo. Então, o que eu vou fazer para me proteger em relação
a essa exposição contratual. A gente sabe que quando a gente está exposto, né, quem está no mercado livre de energia que fica exposto, eu consumo o mês inteiro, né, a energia consumida, então vou consumir 100% ali a energia que for necessária para atender o meu faturamento, a minha produção, e na primeira semana de cada mês, eu vou fazer o meu balanço de energia, né, eu vou olhar o quanto eu consumi, o quanto eu tenho de contrato, e se for necessário fazer essa compra ou venda adicional de energia. E essa venda adicional ou essa compra adicional de energia, ela é feita com base no PLD. O PLD é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço que baliza as negociações realizadas no mercado livre de energia, né? Então, a compra e venda no mercado de curto prazo. Esse preço, ele tem um mínimo e um máximo, então, hoje, o limite inferior do PLD é R$ 49,77 e o limite superior é R$ 583,88. Nesses últimos 2 meses, essa crise hídrica que a gente está sofrendo, a gente sabe que esse PLD está no limite superior, então ele está em 583,88, e isso pode ter pego de surpresa alguns consumidores que estavam expostos e que deu aí uma desequilibrada no teu fluxo de caixa. Então, ter essa previsibilidade orçamentária para 2022 faz com que vocês não fiquem suscetíveis a essa variação do PLD. Então, como ele vai de 49 a 583, num mês ele pode estar 200, mas pode vir essa escassez de chuva, a gente não conseguir ter a recuperação dos reservatórios, e esse PLD subir para 300, para 400 ou para 500 reais, que foi esse salto que aconteceu agora. Então, o que eu faço para poder ter essa previsibilidade quando eu estou olhando para esse contrato e se eu tiver uma exposição para o próximo ano? Dentro dessa composição de contratos de energia, olhar a necessidade e a capacidade de atendimento desses contratos, existem algumas ferramentas que podem me proteger, como eu falei, existe a sazonalização contratual. Essa sazonalização contratual é um movimento que a gente vai fazer agora entre outubro e novembro, é uma ferramenta que existe dentro do contrato dos consumidores de energia, onde é possível eu alocar essa energia ao longo dos meses de uma forma que atenda melhor o meu perfil de consumo. Então, por exemplo, eu posso ter um consumidor de energia onde nos 6 primeiros meses do ano ele consome menos e nos 6 últimos meses do ano ele tem o consumo dele é maior. O que eu consigo fazer? Através dessa ferramenta de sazonalização, eu consigo distribuir o meu consumo dentro de uma limitação que é pactuada em contrato e distribuir isso de uma forma que eu consiga alocar menos contrato no primeiro semestre, mais contrato no segundo semestre. Ou eu tenho um consumo concentrado no meio do ano e nas pontas menos. Então, é uma distribuição que eu consigo fazer ao longo dos meses, de forma que atenda essa minha sazonalização de consumo ao longo do ano. Então, é extremamente necessário olhar para essas ferramentas contratuais e conseguir fazer essa composição do custo olhando para essas ferramentas, uma vez que ela pode te proteger dessas exposições contratuais que pode acontecer se ele não for bem distribuído ao longo do ano, tá? Definir essa estratégia de contratação para os próximos anos. Se eu sou uma empresa que eu estou 100% descontratada por ano de 2022 por conta de uma estratégia, será que realmente eu estou tomando a melhor decisão? Será que não é necessário eu fazer essa composição contratual agora, né? Fazer uma composição contratual de blocos, eu vou contratar pelo menos um pedaço dessa energia para o ano que vem, para não ficar 100% exposto e ter pelo menos um pedaço dessa previsibilidade orçamentária por ano de 2022 e não ter que ficar nessa emoção de fluxo de caixa, de um mês ter que pagar 580, no outro mês pagar 200. Então, como eu vou olhar para essa composição contratual por ano de 2022? Como eu vou prever esse custo para o ano de 2022? Aqui na Comerc, a gente sempre orienta os nossos clientes a ficarem contratados pelo menos 3 anos, né? Então, os nossos clientes estão confortavelmente contratados aí pelo menos até o ano de 2023. Então, isso aumenta a sua previsibilidade orçamentária, tá? Então, é extremamente ideal que para você não fique suscetível a essa volatilidade de PLD, que você tenha essa contratação de pelo menos 2, 3 anos para não sofrer essa volatilidade de PLD. E que se você estiver nessa situação de exposição contratual, não estou 100% contratado, estou com um pedaço ou não, tomar essa decisão, se eu já consigo prever e já contratar para conseguir ter essa previsibilidade orçamentária por ano de 2022, ou se eu coloco esse custo de exposição por ano de 2022 nessa média de preços que vai acontecendo aí, essa imprevisibilidade do PLD, né? E aí essa composição do PLD para o próximo ano. Analisar, então, qual é a minha situação,
se meu contrato atende 100% do meu consumo, se ele não atende, como eu vou colocar essa composição de custo alocada para o ano de 2022. E aí o impacto financeiro dessa estratégia pode acontecer com reajuste contratual, então, como eu comentei anteriormente, olhar se esse contrato é reajustado por IGPM, por IPCA, qual é o preço desse contrato, desde quando ele vai ser atualizado. Por exemplo, se eu fiz essa contratação no ano de 2019, o meu preço base é a data base de 2019, então eu vou precisar reajustar esses anos com base no IPCA ou no IGPM. Então, é necessário que eu faça também essa correção para o ano de 2022. Então, vá em busca do teu contrato, olha qual é o preço base, qual é a data base, qual é o indexador que vai reajustar esse contrato, para eu conseguir ter essa previsibilidade para o ano de 2022. Conhecer os limites do PLD também é importante, mas essa variação é muito grande, de R$ 49 a R$ 580. Então, ficar à mercê da necessidade de comprar a PLD traz um risco maior para você, principalmente de fluxo de caixa, tá? Então, no mês eu posso ter uma compra de energia ali a R$ 250, mas no outro mês eu posso ter uma compra a 580. Então, essa imprevisibilidade do quanto eu vou gastar se eu tiver com uma exposição pode trazer um risco maior para o teu orçamento de 2022. E até bom comentar, né, Camila, os limites ali que a gente apresentou são válidos para o ano de 2021. Vai ocorrer um reajuste no ano que vem para o ano de 2022. Então, a gente tem como base esses valores, a gente pode notar que existe uma variação considerável, e ano que vem vão existir, né, novos valores inferiores e superiores de PLD. Né? Sobre a questão que você até comentou também, Camila, da sazonalização, visto que é um assunto bastante relevante, né, sobre, né, nesse momento, e enfim, a gente sabe que também está sendo discutido internamente nas empresas a definição da sazonalização para o ano que vem do montante de energia. A gente vai organizar, né, futuramente também um webinar para tratar exclusivamente sobre esse assunto, e, enfim, falar, né, de maneira mais específica e mais completa sobre ele. Então, acho que é importante o pessoal que tiver interesse nesse assunto e entender um pouquinho mais, acompanhar as redes sociais da Comerc, que vai ser divulgado, né, em breve. Acho que, em geral, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, comentar também que, falando em planejamento orçamentário e em custos com energia, né, na Comerc, a gente está repaginando dentro do nosso sistema, a página que fala exatamente sobre isso, e vai estar disponível a partir de semana que vem para os nossos clientes, né, dentro do sistema, as informações necessárias para estar realizando essa tarefa dentro do seu planejamento para o ano que vem. E a gente também reforça o agradecimento pela presença de todos vocês. Caso tenha alguma dúvida, e até o pessoal já foi enviando aqui para a gente algumas dúvidas, alguns questionamentos, fiquem à vontade para enviar mais alguns. Se tiverem alguma necessidade de contato, estão os nossos contatos ali à disposição também de vocês. Eu acho que a gente pode iniciar respondendo algumas perguntas, né, Camila? Sim, André, eu vou fazer a primeira aqui para você. Wesley Oliveira perguntou para a gente se quem está no Mercado Livre é suscetível às mudanças de bandeira tarifária. Legal. Não é suscetível. Tá? Quem faz a migração para o Mercado Livre de Energia se protege da cobrança de bandeiras tarifárias, né? E acaba, então, não tendo essa cobrança adicional. Até comentei que ela é uma cobrança na tarifa de energia, né? E essa tarifa de energia, quem está no Mercado Livre não paga mais para a distribuidora, né, acaba fazendo um contrato bilateral com um fornecedor de mercado. Então, não, as bandeiras tarifárias não influenciam, né? O pessoal comentou também, fizeram uma pergunta aqui sobre se o valor do PLD é informado por megawatt-hora. Queres comentar, Camila? Sim, o valor do PLD é por megawatts-hora, então essa variação de 49 a 583, ele é publicado semanalmente, então a CCE publica esse PLD, então é necessário que vocês façam um acompanhamento semanal desse PLD para ver qual é a variação dele, e aí depois é publicado um PLD médio mensal, onde ele vai ser aplicado para essas operações do mercado de curto prazo. Mas essa variação está diretamente ligada a dois principais indicadores, que é reservatório, chuva e oferta e demanda. Então, a gente consegue olhar nesse momento que a gente está passando de crise hídrica, falta de chuva, é o que faz com que esse PLD fique no teto, que é o que está acontecendo agora. Então, o acompanhamento desse PLD para esses clientes que estão 100% expostos é extremamente necessário para conseguir ir acompanhando essa composição de custos aí para o futuro. Legal. Questionaram a gente aqui também sobre onde encontrar na fatura, né, o custo da demanda contratada.
Eu acho que o principal dica para encontrar esse valor seria olhar quais são as grandezas medidas em quilowatt, não quilowatt-hora e nem megawatt-hora, mas sim em quilowatt. Eu acho que essa pode ser uma maneira mais direta de vocês encontrarem, normalmente também está escrito ali demanda contratada nas linhas, né, de cada uma das cobranças. Então, acho que são boas dicas aí para vocês encontrarem esse valor que está sendo cobrado. Foi legal, Camila. Queres comentar? Pode falar. O Neto aproveitou aqui também para perguntar para a gente como ele faz para fazer essa análise, se é possível reduzir a demanda dele ou não, né? Essa é uma análise que a gente tem que fazer. A fatura não seria seu único instrumento para poder fazer essa análise, é possível também e necessário entender como que está a tua produção e tudo mais, mas se você quiser a nossa ajuda, a gente consegue ajudar você a fazer essa análise, se você está com uma demanda ociosa ou não. Então, entre em contato com a gente, o André colocou ali os nossos contatos, os nossos e-mails, para a gente conseguir fazer essa análise para você e te ajudar a tomar essa decisão, tá? Mas, basicamente, ali na fatura, você vai conseguir enxergar qual é a sua demanda contratada e também traz uma coluna, a distribuidora traz uma coluna da demanda registrada. Então, por exemplo, estou com uma demanda contratada de 700 kW e nos últimos 6 meses está sendo registrado ali 560 quilowatts. Então, sim, a sua demanda pode estar ociosa, tá? E aí, talvez, fazer uma redução de demanda vai fazer com que você consiga reduzir essa composição de custo para os próximos anos, ou para os próximos meses, ou 2022. Legal. A Vanessa questionou sobre a questão do Power View Planejamento, né? Essa parte do nosso sistema que vai ajudar os clientes a realizarem o planejamento orçamentário para o ano que vem. Como eu comentei, vai estar disponível a partir de semana que vem, já funcional, já repaginado, né? Para ajudar os clientes na realização desse planejamento para o ano que vem. Tá? Foi comentado sobre a questão também de não ser possível, né? Não ser possível definir qual que é a próxima, o consumo para o ano que vem, né? É uma dificuldade de estimar esse consumo para o ano que vem. Nesse caso, eu acho que o principal seria conseguir, de alguma forma, olhar para o histórico como principal fonte de projeção futura. A gente sabe, e até foi o início lá da apresentação, de que são diversas as variáveis que vão influenciar na operação de uma empresa e no próprio consumo de energia, mas eu acho que seria interessante, então, pelo menos olhar o seu histórico e tentar jogar isso para frente, né? Projetar isso para frente, para conseguir, então, estimar qual vai ser o custo com energia elétrica no ano que vem. Muito bom, André. Tem uma outra pergunta aqui. No caso de consumidores mistos, que mantêm sites de grande porte em média tensão no Mercado Livre e sites menores em baixa tensão B3 cativo, como posso ser mais assertivo na previsibilidade orçamentária? O ideal é, como a gente falou, você separa esses dois ambientes, então faz o orçamento do Mercado Livre, olhando qual é a composição de custos para o Mercado Livre, e faz um orçamento separado para o mercado cativo, porque a gente viu que tem algumas composições de custos que entram dentro do mercado cativo que você não vai considerar no Mercado Livre. Então, para ser mais assertivo possível, é ideal que você conheça o perfil de consumo de cada uma dessas unidades, as premissas que você vai usar para cada um desse perfil de consumo, livre ou cativo, e considerar todas elas nesse orçamento separado, entendendo realmente qual é a composição de custo de cada uma dessas unidades consumidoras e onde ela está inserida em qual mercado, né? No cativo ou no livre. Legal. O Rubens questionou e comentou que tem dificuldade em conciliar os valores de consumo, né? E se de alguma forma a gente consegue ajudar, compartilhar com o cliente esse tipo de informação. Sim, a gente tem plataformas dentro, tanto para quem está no mercado cativo quanto para quem está no mercado livre, de auxiliar no controle de custos, no controle, no acompanhamento, né, em relação ao consumo de energia e com relatórios também que são enviados periodicamente para os clientes, para eles, para quem está no mercado livre, comparar os custos do mercado livre com o mercado cativo, né, se eles estivessem no mercado cativo e auferir, então, a sua economia. Para quem tem diversas unidades no mercado cativo, a gente também tem algumas soluções que vão auxiliar nesse controle. Então, caso tenha interesse, a gente deixou os nossos contatos à disposição e também pode ser enviado para o faleconosco@comerc.com.br. Essa necessidade, essa dúvida, então fiquem bem à vontade para nos procurar, que a gente, com certeza, dentro das soluções que a gente atua, consegue auxiliar vocês nesse sentido. Rubens, tudo bem? Eu vi que você continua com a dúvida aqui, que você recebe relatórios da Comerc, mas que você continua com dúvidas em como conciliar essas informações.
O ideal é você procurar o executivo de relacionamento que cuida da sua conta, que ele vai conseguir te ajudar a conciliar essas informações, tá? Ou entre em contato comigo, com o André, ou pelo Fale Conosco, que a gente vai entrar em contato com você e vai conseguir te ajudar a conseguir trilhar esse caminho aí para você conseguir cruzar essas informações. E, de fato, a fatura da distribuidora às vezes demora muito para chegar, vem lá para o final do mês, mas o nosso trabalho realmente é te ajudar a conciliar essas informações. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar a entender como funciona essa composição de custo e também como você pode fazer isso para poder fazer esse acompanhamento do consumo. Legal. Sobre a questão que foi questionada também de limites do PLD para o ano que vem, como a gente comentou, aqueles valores apresentados são referentes a 2021, e no ano que vem vai haver um reajuste que, pelo menos o limite superior dele, a gente sabe que vai ser por IPCA. Existem algumas outras variáveis que vão influenciar o limite inferior dele, mas o limite superior ele é reajustado por IPCA. Então, o valor máximo, né, pode ser estimado dessa forma, utilizar o valor de 583 e estimar o IPCA para o ano que vem. Exato. André, uma outra pergunta aqui. Com a crise hídrica que estamos vivendo, existe uma ferramenta contratual que me proteja do racionamento? É necessário prever isso no orçamento? Quando a gente sobre a crise hídrica, né, e se a gente pode ser afetado por um racionamento ou não, todo consumidor que está no mercado livre de energia, apesar de ter contratos que garantam 100% do consumo dele, então eu tenho um consumo de 600 megawatt-hora, tenho um contrato de 600 megawatt-hora, com uma flexibilidade de mais ou menos 10%. Estou protegido se vier um racionamento. Na verdade, não, tá? O que acontece? Se o governo vier a decretar um racionamento, ele passa a ser obrigatório para todos os consumidores de energia, tanto livre quanto cativos. E se esse racionamento vier com um percentual de redução de consumo, vou ter que reduzir 10, 20% do meu consumo, apesar de você ter esse contrato estabelecido e firmado no mercado livre de energia, você também vai ser afetado por esse racionamento. Então, você sim vai ter que reduzir o seu consumo também, proporcional à medida que for adotada pelo governo, tá? A ferramenta que tem dentro do seu contrato é uma que deve ter dentro do seu contrato, né? A maioria dos contratos hoje já prevêem essa cláusula, que é uma cláusula de racionamento, onde ele vai ser reduzido proporcionalmente à redução que o governo determinar. Então, se ele for reduzir 10% do seu consumo, esse contrato vai ser reduzido em 10%, se ele for reduzido em 20%, esse contrato vai ser reduzido em 20%. E por que que isso te protege? Como você vai ter que atender essa medida de reduzir esse consumo de 10% ou 20%, esse contrato, prevendo isso, ele também prevê, né, ele te protege, na verdade, de uma sobra contratual e vender essa sobra contratual ao mercado. Então, esse contrato te protege, se vier esse racionamento, ele te protege no sentido de que eu não vou ficar com uma sobra contratual, com uma conta para pagar por ter que atender uma determinação do governo. Nesse sentido, o contrato te protege e aí não é necessário prever isso dentro do orçamento. O que ele não vai te proteger é se você tiver que reduzir esse consumo, obrigatoriamente você vai ter que reduzir, independente de estar 100% contratado no Mercado Livre ou não. Legal. Acho que, de maneira geral, das perguntas que a gente recebeu até agora, acho que foram essas, né, Camila? Isso, exatamente. Legal. Bom, pessoal, agradecer novamente a presença de todos, né? A gente fica à disposição, caso tenham ainda mais alguma dúvida para ser questionada, e ficamos bastante felizes com a participação de todos vocês e com a participação de perguntas, enfim, acho que é um tema relevante, as perguntas dizem isso, né? Então, ficamos felizes de poder ter ajudado, a gente espera que a tarefa a partir de agora seja um pouco mais facilitada para todos vocês, e caso tenham alguma dúvida, alguma necessidade, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. Espero que a gente tenha aí iluminado um pouquinho como vai ser esse orçamento para 2022 e que as dicas tenham sido importantes para vocês conseguirem fazer essa composição de custos. E se precisarem, entre em contato com a gente. Estamos todos aqui para ajudar vocês aí a fazer esse orçamento para o ano de 2022, que pode ser um desafio para muitos de vocês. Contem com a gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada.